Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em Lucas 21, 29. Hoje é 29 de novembro de 2018. Diz assim: disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O reino, a implantação do reino teocrático. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amados irmãos, hoje é 29 de novembro de 2018. Já fizemos um outro vídeo, mas estamos fazendo outro mais ou menos como um cumprimento daquele primeiro vídeo. Hoje está completando 71 anos da resolução 181 da ONU, né? No dia 29 de novembro de 1947, com um voto do brasileiro Oswaldo Aranha, na ONU foi criado então o Estado de Israel, em cumprimento a Isaías, capítulo 66, versículo 8. Em um só dia foi criada a nação de Israel. Israel é o sinal de Deus para o mundo. Dois sinais que mostram que Jesus está voltando. Israel é o principal sinal. Jesus disse: olhai para a figueira. Israel é o nosso ponteiro de orientação. É o relógio de Deus para o mundo. Então nós tivemos um sinal antigo e um sinal atual. O sinal antigo era a arca. Da mesma forma que a arca de Noé, ela era um sinal para o mundo antigo. Foram 120 anos que Noé gastou para construir aquela arca. Gênesis capítulo 6, versículo 3, né? Noé gastou 120 anos para fazer aquela arca. O mundo de então, o mundo antigo, eles não deram crédito à pregação de Noé. Eles não ouviram Noé, não deram crédito, e veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus disse que assim será também na sua vinda. Será como nos dias anteriores ao dilúvio, como nos dias de Noé. As pessoas não estão dando crédito. As pessoas não estão vendo que a arca, hoje, ela simboliza Israel. Da mesma forma que a arca estava sendo construída lá no mundo antigo, eles não deram ouvido, não quiseram nem saber, eles foram indiferentes quanto à pregação de Noé, eles zombaram de Noé, eles riram de Noé. Quando veio o dilúvio e os levou a todos, aí eles acordaram, assim vai ser. A arca é Israel, ela está sendo construída, mas as pessoas estão rindo, as pessoas estão desapercebidas. Quando vier o dilúvio, aí as pessoas vão acordar, quando vier a grande tribulação. Então, desde 1897, como eu já falei no outro vídeo, que está sendo construída a arca, que é o Estado de Israel. Israel é o sinal de Deus para o mundo atual. Desde 1897, no dia 29, também 29, né? Interessante, né? 29 de agosto de 1897, o judeu austríaco chamado Theodor Herzl, que criou o movimento sionista, né? O movimento de Theodor Herzl, um dos objetivos do movimento era criar uma terra para o povo de Israel, preparar cidades para que o povo voltasse, como está escrito lá em Ezequiel 36. Era necessário que os montes produzissem frutos, era necessário que reconstruísse cidade. Então, a partir de 1897, com o movimento de Theodor Herzl, o movimento sionista, do termo Sião, Theodor Herzl fez aquela reunião em Basileia, na Suíça. Então ali começou a imigrar judeus para a Terra Santa, os chamados kibbutz, né, as fazendas coletivas.
Então ali eu creio que foi, em 1897, eu creio que foi o primeiro broto da figueira. Então a partir de 1897 ali brotou-se a figueira, o primeiro broto da figueira. Em 29 de novembro de 1947, logo após a guerra o término da Segunda Guerra Mundial, né, os judeus estavam dispersos. Hitler havia assassinado 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. Judeus não tinham onde ficar, eles estavam dispersos pelo mundo desde o ano 70, com o general Tito. Então as nações aliadas, vendo o mal que Hitler tinha feito ao povo judeu, eles fizeram aquela reunião lá na ONU, em 29 de novembro de 1947, e aí então eles criaram o Estado de Israel. Ali eu acredito que foi o segundo broto da figueira. E no dia 14 de maio de 1948, houve-se a independência de Israel. Porque Israel, então, até então, a terra de Israel ela era colônia britânica. Então, meus irmãos, são dois sinais. O sinal antigo era a arca. Da mesma forma que a arca, ela é o sinal para o mundo antigo. Israel é o sinal de Deus para o mundo atual. As pessoas não deram crédito, vendo ali a arca sendo construída há 120 anos, elas não deram crédito à pregação de Noé. Hoje as pessoas também, elas não dão crédito aos maranatas. E Israel, a arca, está sendo construído desde 1897, com o movimento de Theodor Herzl. O ano passado, então, né, em 2017, 120 anos do movimento sionista. Esse ano, né, 29 de agosto de 2018, 121 anos do movimento sionista. Então já tem o movimento sionista já tem 121 anos. Então nós já estamos na misericórdia de Deus. Porque foi exatamente 120 anos que Noé gastou para fazer a arca. Depois de 120 anos, né, passou-se 7 dias e veio o dilúvio. Então nós já temos 120 anos, né? 121 anos do movimento sionista. 29 de agosto de 1897 para 29 de agosto de 2018, 121 anos do movimento sionista. Então são sinais de Deus para o mundo. São sinais de Deus para aqueles que estão antenados, para aqueles que estão ligados na história, para aqueles que estão ligados a Israel, para aqueles que estão ligados na figueira. Jesus disse: olhai para a figueira. Interessante que no mesmo ano, em 1947, então, ali Deus estava dando um sinal. Aqui começou o pontapé inicial para a segunda vinda e para a implantação do reino. É o que está dizendo aqui o versículo de número 31. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas. Que coisa? Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. Que coisa? O brotar da figueira. O brotar da figueira. Sabei que o reino de Deus está perto. O reino. Jesus volta para implantar o reino na terra. Então a contagem regressiva, o pontapé inicial para a segunda vinda, para a implantação do reino, foi exatamente em 1897, 1947 e 1948, meus irmãos. O reino vai ser implantado. Ele disse: não vai passar esta geração. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Não se tratava da geração da época de Jesus, porque essas coisas não aconteceram. A figueira não brotou naquela época. Pelo contrário, a figueira ela foi cortada e dispersada no ano 70 pelo general Tito. A figueira ela brotou foi a partir de 1897 com Theodor Herzl, 1947 na Resolução 181 da ONU e 1948 na Guerra da Independência. Então ali o Senhor estava dizendo: aqui começou os tempos finais. Não passará esta geração, a geração da figueira, a geração do povo judeu que voltou nos últimos dias. Da mesma forma que a arca era sinal para o mundo antigo, Israel é sinal para o mundo atual. Em 1947, como eu já disse em outro áudio, Israel, né, voltou. Interessante. No mesmo ano encontraram-se vestígios da arca de Noé também, que representa o povo judeu.
um grupo de alpinistas escalando o Monte Ararat da Turquia, eles encontraram vestígios da Arca de Noé. É muito interessante, meus irmãos. Veja que a arca, ela passou pela tribulação do dilúvio, depois ela retornou, né, no Monte Ararat, então houve-se uma nova vida para aqueles tripulantes. Israel, então, ele passa pela grande tribulação, depois haverá uma nova vida para o povo judeu no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar, né? Quando Jesus voltar e estabelecer os 1000 anos de paz. Noé significa descanso e paz. Noé desceu ali no monte, né? O nome Noé no hebraico é isso, descanso e paz. Então Noé desceu ali no Monte Ararat ali e começou uma nova vida. A mesma coisa vai acontecer na segunda vinda, haverá descanso e paz, ou seja, o reino de paz teocrático, a teocracia, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós estamos nos tempos finais. As pessoas crendo ou não, acreditando ou não, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, nós estamos nos tempos finais. E esses tempos finais, ele vai terminar no ano 2027. Porque eu creio que Deus considerará 29 de novembro de 1947. 29 de novembro de 1947, mais 80 anos, vai fechar o ano 2027. Esse é o prazo que Deus vai estabelecer o seu reino teocrático na terra. Então nós ainda temos para cumprir ainda arrebatamento, que vai ser 7 anos antes. Temos a grande tribulação, a ascensão do anticristo. Então, meus irmãos, está tudo dentro da geração. Não passará esta geração. Esta geração, no grego é geneia. Geneia quer dizer geração que está vivendo atualmente. Então esta é a geração. Esta é a geração que vai, uma parte dela vai presenciar o arrebatamento da igreja e vai ser arrebatada. A outra parte ficará na grande tribulação e vai presenciar a ascensão do governo mundial do anticristo. Esta é a geração. Não existe outra geração. Esta é a última geração. Esta é a geração que vai ver o término do governo humano. Porque o término do governo humano termina na segunda vinda em Jerusalém. Termina o governo humano, inicia-se a teocracia, o governo de Deus na terra. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, compartilhe esse áudio, vamos alertar, porque está chegando o momento, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.